Meu nome é Clara, tenho 27 anos, e na noite em que meu pai me chamou de aproveitadora, eu estava parada ao lado de 3 sacolas de supermercado que eu mesma tinha acabado de pagar. Ele apontou para elas como se fossem a prova de que estava certo, quando, na verdade, eram justamente o contrário. Compre sua própria comida e pare de viver às nossas custas, ele disparou, enquanto 2 amigos da família observavam tudo sentados à mesa de jantar. Minha mãe nem levantou direito os olhos. Apenas concordou com ele. Seu pai tem razão. Chega de ficar se aproveitando. Eu poderia ter começado uma discussão. Poderia ter listado todas as transferências de aluguel, as contas de luz, os recibos das compras e até o jantar de aniversário que meu pai já tinha decidido que eu prepararia. Mas não fiz nada disso. Peguei as sacolas e levei tudo para a cozinha. Meu silêncio fez meu pai sorrir. Ele achou que tinha vencido aquela discussão. O que ele não percebeu foi que, naquele instante, alguma coisa dentro de mim finalmente havia se calado. Não era raiva. Era a necessidade de continuar tentando provar que eu merecia ser tratada com respeito. Durante as 3 semanas seguintes, fiz exatamente o que ele havia mandado. Passei a comprar apenas o que era meu, separei cada gasto e retirei da cozinha tudo aquilo que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro. Então chegou o aniversário dele. 15 parentes apareceram esperando encontrar uma mesa cheia dos pratos favoritos de Tom. Só que, em vez disso, deram de cara com travessas vazias, prateleiras quase sem nada e uma geladeira onde havia apenas mostarda, alguns ovos e meio pão. Meu pai entrou na cozinha e ficou olhando em volta, completamente atordoado, como se alguém tivesse apagado de uma hora para outra a vida que ele acreditava controlar. Quando percebeu o que estava acontecendo, exigiu uma explicação. Só que a resposta que receberia custaria muito mais caro do que um simples jantar de aniversário arruinado. E, antes de contar o que aconteceu depois, quero saber de onde você está acompanhando esta história e como está o tempo por aí hoje. Será que o clima combina com o seu humor? É curioso imaginar até onde uma história pode chegar. Independentemente de onde você esteja, espero que seu dia seja tranquilo e cheio de coisas boas. 3 semanas antes daquele aniversário, eu tinha chegado em casa carregando compras suficientes para alimentar 4 adultos durante boa parte da semana. Minhas mãos estavam doendo por causa do peso das sacolas, e o recibo no meu bolso mostrava uma conta de $238. Eu tinha comprado praticamente tudo o que meus pais haviam pedido: verduras, café, cereais, ingredientes para sanduíches, carne para o jantar de domingo, a água com gás que meu pai gostava e até o queijo importado que minha mãe adorava, mas quase nunca comprava para si mesma. Além disso, eu tinha acabado de pagar a conta de luz porque outro aviso de atraso havia aparecido sobre o balcão. Meu pai, Tom, estava sentado à mesa com 2 amigos do clube de boliche. Minha mãe, Raquel, organizava alguns biscoitos enquanto ria de alguma coisa que um deles havia contado. Eu não esperava elogios. Sinceramente, já teria ficado satisfeita se alguém simplesmente abrisse espaço para eu colocar as sacolas. Mas Tom olhou para as compras e soltou: lá está ela, vivendo confortavelmente enquanto somos nós que mantemos um teto sobre a cabeça dela. Os amigos ficaram visivelmente constrangidos. Eu coloquei as sacolas no chão e perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele cruzou os braços e respondeu: você tem 27 anos. Quando eu tinha essa idade, já morava sozinho. Compre sua própria comida e pare de viver às nossas custas. Raquel sabia muito bem que eu havia acabado de pagar a conta de luz e que praticamente tudo dentro daquelas sacolas tinha sido comprado por mim. Mesmo assim, concordou com ele. Seu pai está certo. Pare de se aproveitar. Foi naquele momento que percebi que alguma coisa precisava mudar. Não gritei, não bati portas e não comecei uma briga. Apenas entendi que meus pais não faziam a menor ideia de como as despesas daquela casa realmente funcionavam. Tom acreditava que a comida aparecia simplesmente porque o contrato de aluguel estava no nome dele. Raquel parecia pensar que as contas desapareciam sozinhas porque ela as deixava ao lado da minha caneca de café. Eles tinham confundido minha disposição de ajudar com uma obrigação. E, pela primeira vez, eu decidi deixar que eles descobrissem a diferença. A comodidade deles tinha se tornado tão habitual que, em algum momento, passaram a confundir meu esforço com uma simples gentileza. Enquanto eu guardava as compras, os 2 continuavam conversando como se nada estivesse acontecendo. A água com gás que Tom adorava foi para a geladeira.
O queijo preferido de Raquel ficou na gaveta. A carne que meu pai já esperava que eu preparasse foi direto para o freezer. A cada produto que eu guardava, ficava mais evidente a sensação de que eu não era tratada como parte da família, mas como alguém que trabalhava nos bastidores e cujo esforço ninguém fazia questão de reconhecer. Naquela noite, abri o aplicativo do banco e comecei a levantar todas as transferências que tinha feito nos últimos 12 meses. Eu havia voltado para a casa dos meus pais 18 meses antes, depois que a empresa de design onde trabalhava passou por uma redução de funcionários. O acordo inicial era temporário, apenas 6 meses. Eu tinha combinado contribuir com $600 mensais para as despesas da casa enquanto reconstruía minhas economias. Tom, porém, gostava de contar aos parentes que tinha me recebido de volta e estava me sustentando enquanto eu tentava descobrir o rumo da minha vida. O detalhe que ele convenientemente esquecia era que eu havia conseguido outro emprego apenas 9 semanas depois. E, a partir daí, minha contribuição só aumentou. Tudo começou quando Raquel pediu que eu assumisse as compras do mercado porque Tom estava passando por um período com menos comissões. Depois vieram a internet, a eletricidade, produtos para casa e, de vez em quando, algumas parcelas do seguro. Aqueles $600 iniciais acabaram se transformando em mais de 1.400 por mês, em média. Além disso, eu cozinhava 5 noites por semana, mantinha a cozinha organizada, recebia encomendas e ajudava a preparar os encontros da família. Tom adorava dizer aos outros que nossa casa era o lugar onde todos sempre encontrariam uma mesa farta. Eu aceitei tudo aquilo porque acreditava que ajudar minha família também significava evitar que eles passassem vergonha ou dificuldades. Só que, aparentemente, na visão deles, minha ajuda só era bem-vinda se pudesse ser tratada como se nunca tivesse existido. Peguei todos os comprovantes e montei uma planilha detalhada. Registrei cada compra de supermercado, cada conta que paguei, cada transferência, os eletrodomésticos que comprei e até os gastos relacionados às reuniões familiares. Decidi não calcular o valor das horas que passei cozinhando ou limpando. Queria trabalhar apenas com números concretos, coisas que ninguém pudesse simplesmente chamar de exagero. Mesmo deixando meu tempo completamente fora da conta, o total chegou a $17.846. Foi impossível não pensar na contradição. Se eu realmente estava vivendo às custas deles, por que aquela casa dependia tanto do dinheiro que saía da minha conta? Na tarde seguinte, meu irmão mais novo, Jake, apareceu e me encontrou cercada de recibos. Ele olhou para a mesa e brincou: "Você está passando por uma auditoria?" Girei o notebook na direção dele. O sorriso desapareceu imediatamente. "Foi você que pagou tudo isso?" A pergunta veio quase em choque. E, logo depois, ele completou: "Mas não era você que estava vivendo às custas deles?" Expliquei o que Tom e Raquel haviam dito na noite anterior. Jake ficou em silêncio por alguns segundos e depois olhou para o corredor. "O pai vive dizendo para todo mundo que ele paga tudo aqui." Eu respondi que sabia. Então perguntei se nossa mãe tinha conhecimento dos valores. Jake respirou fundo. "Ela me entrega metade das contas para eu pagar." Aquilo já dizia muita coisa. Ele também confessou que Tom costumava reclamar do quanto custava me manter e dizia que eu estava adiando a vida adulta porque aquela casa era confortável demais para mim. Perguntei se Jake alguma vez havia corrigido essa história quando ouvia meu pai contando. Ele abaixou os olhos. Eu não sabia de tudo isso. Eu acreditava nele, mas ouvir aquela resposta ainda doeu. O silêncio de todos tinha ajudado a sustentar a versão de Tom sobre nossa família. A diferença é que a versão dele era baseada em histórias. A minha estava apoiada em comprovantes, datas e valores. Naquela noite, liguei para meu namorado, Lucas, e finalmente aceitei a ajuda que ele vinha oferecendo para encontrar um apartamento. Ele perguntou quando eu gostaria de sair e qual seria o limite que eu conseguiria pagar por mês. Antes da meia-noite, já tínhamos marcado 3 visitas a imóveis diferentes. Antes de dormir, voltei à planilha e acrescentei uma última coluna. Dei a ela um nome simples: termina em. A primeira linha foi preenchida imediatamente: compras da casa encerradas a partir de agora. Os gastos com água, luz e demais serviços seriam encerrados assim que terminasse o ciclo de cobrança atual. As transferências mensais para a casa terminariam no mês seguinte. Quanto a cozinhar, limpar, fazer compras e organizar os eventos da família, isso já estava encerrado. Tom tinha mandado que eu comprasse minha própria comida.
Então eu estava decidida a mostrar exatamente como seria a rotina dele quando eu realmente seguisse essa ordem. Na manhã seguinte, comprei alguns recipientes para armazenar alimentos, um pequeno armário com fechadura e uma geladeira compacta para o meu quarto. Admito que guardar comida trancada dentro da própria casa parecia exagerado, mas depois da acusação de Tom, até os objetos compartilhados passaram a parecer provas de alguma obrigação que eu nunca tinha assumido. Coloquei meu nome nos recipientes e transferi para o meu quarto somente aquilo que eu havia comprado para mim: iogurte, frutas, verduras, café, pão e algumas refeições prontas. A geladeira principal continuava abastecida porque eu tinha feito uma grande compra apenas 2 dias antes. Não tirei nada que pudesse deixar meus pais sem comida. Queria começar uma nova fase sem transformar cada sobra em motivo para discussão. Só havia uma regra que eu não quebraria: dali em diante, eu não reporia absolutamente nada. Na segunda-feira, Tom abriu o armário e descobriu que não havia mais café. Ele chamou meu nome naquele tom de quem estava convocando alguém para servi-lo. Entrei na cozinha com minha caneca na mão. Cadê o café? Eu respondi tranquilamente: o meu está no meu quarto. Ele franziu a testa. Por quê? Porque você disse que eu deveria comprar minha própria comida. Tom deu uma risada curta, como se tudo aquilo fosse uma grande bobagem. Não seja infantil. Coloque o café de volta. Você pode comprar outro para você. A expressão dele começou a endurecer, mas Raquel entrou antes que ele continuasse. Ela perguntou se eu poderia fazer as compras do fim de semana. Respondi que compraria apenas aquilo que pretendia consumir. Raquel suspirou e tentou amenizar a situação. Clara, seu pai estava irritado. Você sabe como ele fala. Aquela frase tinha servido de escudo para Tom durante anos. Ele podia me constranger na frente de outras pessoas e, no fim, esperavam que eu pegasse suas palavras, suavizasse tudo e fingisse que não tinha acontecido nada. Olhei para ela e respondi: eu sei exatamente como ele fala. É justamente por isso que, desta vez, estou prestando atenção. Raquel me acompanhou até meu quarto e lembrou que o aniversário de Tom estava se aproximando. 15 parentes já tinham confirmado presença. No ano anterior, eu havia preparado 2 travessas enormes de lasanha, legumes assados, pão de alho, salada e um bolo de chocolate. Tom passou a noite recebendo elogios pela tradição familiar, como se toda aquela comida simplesmente tivesse aparecido. Não comentou quem havia pago pelos ingredientes, muito menos quem tinha passado horas na cozinha preparando tudo. Naquele ano, ele queria um jantar ainda mais elaborado: carne assada, cogumelos recheados, batatas, 2 bolos e um prato de massa separado para minha tia. Raquel esperava que eu cuidasse de tudo novamente. Eu disse que não iria organizar a festa. Ela ficou surpresa. Mas as pessoas estão contando com isso. Respondi: então diga a elas que os planos mudaram. Raquel imediatamente apelou para o que sabia que funcionava comigo. Seu pai vai passar vergonha. Eu perguntei: por quê? Segundo ele, eu não contribuo com nada. Ela me acusou de estar castigando toda a família por causa de uma única frase. Só que nunca tinha sido apenas uma frase. Aquilo era o resultado de anos ouvindo piadas sobre minha suposta dependência e histórias nas quais Tom aparecia como o pai generoso que sustentava tudo, enquanto eu era retratada como alguém irresponsável que não conseguia se virar sozinha. Aquela ofensa só foi diferente porque, pela primeira vez, eu parei de corrigir a mentira em particular e deixei que as consequências aparecessem diante de todos. 2 dias depois, Lucas e eu visitamos um pequeno apartamento de um quarto, a apenas 12 quarteirões dali. A cozinha tinha uma bancada estreita e o quarto mal comportava uma cama e uma cômoda, mas o aluguel cabia no meu orçamento. E havia algo muito mais importante: o contrato teria somente o meu nome. Enviei a documentação naquela mesma tarde. Quando voltei para casa, encontrei Tom na cozinha segurando nas mãos um cardápio de aniversário planejado para 18 pessoas. Mais 3 pessoas vão chegar. Certifique-se de que esteja tudo pronto. Ele dobrou a lista e a deixou sobre o balcão. Eu olhei para ele e respondi simplesmente: eu não vou cozinhar. Tom soltou um suspiro irritado. Você ainda está fazendo esse protesto por causa da comida? Balancei a cabeça. Não é protesto. Ele perguntou: então o que é? Respondi: é uma correção.
Ele se aproximou e baixou a voz. Você mora sob o meu teto. Não vai me fazer passar vergonha dentro da minha própria casa. Aquela frase deixou clara a regra que realmente existia naquela casa. Na cabeça dele, meu trabalho pertencia a ele porque o imóvel era dele. Meu dinheiro se tornava dinheiro da família quando precisavam dele, mas meu lugar naquela família podia ser colocado em dúvida sempre que ele quisesse recuperar o controle. Ele apontou para o corredor. Então faça sua festa de aniversário na sua própria casa. Continue me enfrentando e talvez precise encontrar outro lugar para morar. Eu respirei fundo e respondi, já estou fazendo isso. Pela primeira vez, a segurança no rosto dele desapareceu por alguns segundos. Naquela mesma noite, recebi a confirmação de que meu pedido para o apartamento havia sido aprovado. Assinei o contrato e marquei a mudança justamente para a manhã do aniversário de Tom. Aquele foi o ponto sem volta. Eu não estava mais tentando dar uma lição nele enquanto continuava presa à mesma dinâmica. Eu estava saindo dela. Durante a semana seguinte, organizei tudo para cortar minha participação financeira na casa. A empresa de internet aceitou transferir a responsabilidade para meus pais depois do encerramento do ciclo de cobrança. Retirei meu cartão dos serviços de entrega de supermercado, das plataformas de streaming e dos pagamentos automáticos da conta de luz. Também entreguei a Raquel uma lista por escrito com os nomes das contas, datas de vencimento e telefones de atendimento ao cliente. Ela me encarou, ainda tentando acreditar que eu realmente iria embora. Você vai mesmo se mudar? Respondi que sim. Ela disse que o aniversário de Tom não era uma boa época para isso. Eu apenas respondi, nunca vai existir uma época que ele aprove. Então ela perguntou se eu estava tentando acabar com a comemoração. Lembrei a ela que eu não havia convidado ninguém, não tinha prometido jantar e muito menos assumido a responsabilidade pelo cardápio. Tom tinha feito todas essas promessas depois que eu deixei claro que não participaria. Se a festa desse errado, seria porque ele acreditou que meus limites eram apenas uma ameaça passageira. E uma pergunta não saía da minha cabeça. Porque o respeito só parecia importante quando os parentes estavam prestes a testemunhar as consequências. Raquel ainda tentou negociar. Pediu que eu preparasse apenas uma última refeição e deixasse a mudança para o dia seguinte. Em troca, prometeu conversar com Tom. Eu recusei. Você teve a oportunidade de falar quando ele me chamou de aproveitadora. Você concordou com ele. Ela respondeu que só estava tentando evitar uma discussão. Eu disse, você evitou a discussão colocando a culpa em mim. Na manhã seguinte, Tom anunciou no grupo da família que o jantar começaria às 6 da tarde e que os convidados deveriam chegar com fome. Para completar, publicou uma foto dele ao lado da mesa de jantar com a legenda, a Clara vai preparar tudo de novo. Eu respondi apenas, não vou preparar nem pagar por esse jantar. Poucos minutos depois, Tom apagou minha mensagem e me ligou. Não atendi. O fato de ele ter apagado minha resposta dizia tudo. Ele sabia perfeitamente que eu tinha recusado. Só acreditava que poderia apagar minha decisão com a mesma facilidade com que durante anos ignorou tudo o que eu fazia pela casa. Na manhã do aniversário de Tom, acordei às 5:30 e coloquei a última caixa no corredor. Lucas chegou às 6 com uma van alugada e 2 ajudantes para carregar os móveis. Eu havia pago por quase metade do que existia naquele apartamento, mas levei apenas aquilo que era meu. Meu escritório, computador, televisão, geladeira pequena, utensílios de cozinha, facas, fritadeira elétrica, panela elétrica, cafeteira, formas, travessas, recipientes e minha batedeira profissional. A mesa de jantar, o sofá e os eletrodomésticos maiores ficaram para trás. Eu não estava tentando esvaziar a casa nem me vingar de ninguém. Estava apenas levando comigo as coisas que eu havia comprado e que, durante anos, tornaram possíveis aqueles grandes almoços e jantares familiares. Para cada item, eu tinha um comprovante. Às 7 da manhã, Raquel apareceu no corredor ainda usando o roupão. Ela perguntou por que eu não tinha avisado que os carregadores chegariam tão cedo. Lembrei a ela que eu havia informado a data por escrito. Seu pai está dormindo. Ótimo. Então ele vai achar que você está fazendo isso para machucá-lo. Balancei a cabeça. Ele já acha que qualquer coisa que eu faça sem a autorização dele é uma forma de atacá-lo. Raquel ficou olhando enquanto os carregadores levavam a batedeira.
Você vai levar isso também? Fui eu que comprei. Mas todos nós usamos. Então outra pessoa pode comprar outra. Ela me acompanhou até a cozinha. Quase toda a comida que eu havia comprado 3 semanas antes tinha desaparecido. Tom e Raquel haviam consumido praticamente tudo e só repuseram leite, ovos, mostarda e meio pão. Eu não tirei absolutamente nada dali. A cozinha vazia era resultado das escolhas deles. Na despensa ainda havia biscoitos, feijão enlatado e arroz, e deixei tudo. Coloquei um envelope sobre o balcão com o resumo das despesas, as informações necessárias para transferir as contas e uma carta confirmando que eu já não morava naquela casa. Às 8h15, Tom entrou e parou ao ver Lucas carregando a última caixa. O que está acontecendo? Estou me mudando hoje. O olhar dele foi direto para o balcão vazio. Você levou a cafeteira. Eu comprei. Coloque tudo de volta até a festa terminar. Não. Ele mandou Lucas ir embora, mas Lucas respondeu com calma que estava apenas me ajudando a transportar os meus próprios pertences. Tom então pegou o cardápio da festa de aniversário. As pessoas chegam hoje à noite. Quem vai preparar tudo? Você. Eu não sei cozinhar. Então peça comida. Ele reclamou que contratar um serviço para 18 pessoas custaria uma fortuna. Eu disse que ele deveria ter pensado nisso antes de convidar 18 pessoas, principalmente depois que eu havia recusado ajudá-lo. Você está tentando me humilhar. Não. Só estou me recusando a resolver uma obrigação que você assumiu por mim. Tom bloqueou a passagem e exigiu que eu permanecesse ali. Por alguns segundos, aquele medo antigo voltou. O medo de ser chamada de egoísta, ingrata ou cruel. Minhas mãos começaram a tremer, e Tom percebeu. A expressão dele mudou, como se tivesse interpretado minha hesitação como sinal de que eu estava prestes a ceder. Foi quando Raquel entrou e pediu que ele saísse da frente. Tom finalmente se afastou, resmungando que eu ainda me arrependeria de tratar a família daquela maneira. Antes de sair, olhei uma última vez para aquela cozinha, onde havia passado centenas de noites preparando refeições para pessoas que, apesar de tudo, continuavam me tratando como se eu dependesse delas. O envelope contém todas as informações sobre as contas. A conta de luz vence na próxima sexta-feira. Tom soltou uma risada amarga. Nós conseguimos pagar uma conta. Então isso não deveria ser um problema. Às 9h10, deixei minhas chaves sobre o balcão e fui embora. Passei a tarde organizando minhas coisas na minha nova casa. O silêncio era estranho. Ninguém chamava meu nome de outro cômodo. Não havia contas atrasadas esperando ao lado da pia. Ninguém perguntava o que eu pretendia preparar para o jantar. Lucas me ajudou a montar a cama e foi embora por volta das 4. Fiz um sanduíche, preparei café na minha própria cafeteira e me sentei no meio das caixas que ainda nem tinha aberto. Às 17h30, Raquel perguntou onde estavam as bandejas para servir a comida. Respondi, no meu apartamento. 5 minutos depois, ela perguntou pela panela grande. Dei exatamente a mesma resposta. Às 17h42, Tom ligou. Deixei o telefone tocar. Às 17h50, os parentes começaram a mandar mensagens dizendo que já estavam a caminho. Tom respondeu com emojis alegres, fingindo que estava tudo sob controle. Ele ainda não havia contado a ninguém que não existia jantar preparado. Às 18h07, minha tia me escreveu: Você está atrasada? Seu pai disse que o jantar estará pronto em breve. Respondi: Eu avisei ele 3 semanas atrás que não prepararia nem pagaria pela festa. Saí de casa esta manhã. Às 18h20, Raquel me ligou. Do outro lado da chamada, eu conseguia ouvir várias pessoas conversando e a porta do apartamento abrindo e fechando. Clara, todo mundo já chegou. Eu respondi, eu sei. Ela continuou, aflita, não tem nada para servir. Eu sei. Então ela revelou o que estava acontecendo. Seu pai disse para eles que você saiu para buscar a comida. Mesmo com a cozinha praticamente vazia, ele ainda estava usando meu nome para tentar salvar a própria imagem. Eu disse a ela que contasse a verdade. Raquel pediu que eu voltasse. Podemos pedir alguma coisa, mas precisamos do seu cartão.
Perguntei por quê. Ela hesitou. Porque o nosso, eu interrompi. Por que o de vocês? Raquel finalmente admitiu que o cartão de Tom estava quase no limite. Naquele momento, percebi que ele não tinha apenas presumido que eu prepararia o jantar. Ele também esperava que eu pagasse por ele. Eu não vou pagar. Nem desta vez. Raquel respondeu que seria apenas uma vez. Eu disse, nunca é só uma vez. Então Tom tomou o telefone da mão dela. Volte para cá agora. Eu recusei. Ele começou a reclamar que eu estava fazendo os dois parecerem idiotas. Respondi, eu nem estou aí. Ele rebateu, exatamente. 15 parentes estão dentro de uma cozinha vazia perguntando o que aconteceu. O que você fez? Naquele instante, o medo que durante tantos anos me fazia recuar simplesmente desapareceu. Finalmente, ele havia chegado ao momento em que o trabalho que chamava de inútil fazia falta. Eu apenas sorri e disse, exatamente o que você mandou que eu fizesse. Depois desliguei. Tom ligou novamente quase imediatamente. Não atendi. Pouco depois, deixou uma mensagem dizendo que eu tinha sabotado o aniversário dele e ido embora sem avisar ninguém. Em seguida, Raquel voltou a me procurar e pediu que eu retornasse porque Tom estava dizendo aos convidados que eu havia levado toda a comida da festa. Aquela mentira ultrapassou qualquer limite. Abri o grupo da família e publiquei uma captura de tela da mensagem em que eu havia avisado sobre minha saída, junto com o resumo das despesas e o comprovante datado da transferência das contas. Escrevi que eu não tinha retirado comida alguma, porque nenhuma comida para a festa havia sido comprada. Expliquei também que havia avisado repetidas vezes aos meus pais que não assumiria a responsabilidade pelo evento, que tinha me mudado naquela manhã e que levará apenas os bens que eu mesma havia comprado. O grupo ficou em silêncio. Então minha tia perguntou por que a planilha mostrava milhares de dólares em compras de supermercado e contas da casa. Meu tio quis saber se Tom sabia que eu pagava a eletricidade. Jake confirmou que tinha visto os recibos. Tom imediatamente me removeu do grupo, mas já era tarde. As provas haviam sido salvas por várias pessoas. Cerca de 10 minutos depois, Jake me ligou do apartamento. Ele contou que os parentes estavam reunidos ao redor da mesa, sem praticamente nada para comer além de biscoitos e alguns doces. Tom havia tentado ligar para 3 restaurantes, mas nenhum conseguia entregar comida suficiente a tempo. Um deles exigia pagamento imediato de mais de $600. O cartão de Tom foi recusado, e o de Raquel só tinha limite para cobrir uma parte. Sem outra saída, Tom começou a pedir que os próprios convidados contribuíssem com dinheiro, enquanto continuava colocando a culpa em mim. Foi aí que o constrangimento começou a se transformar em desconfiança. Minha tia perguntou, se ele diz que sustenta a filha adulta, por que não consegue pagar pelo próprio jantar de aniversário? Tom tentou justificar dizendo que haviam surgido despesas inesperadas. Jake perguntou se aquelas despesas eram realmente inesperadas ou se, durante todo aquele tempo, eu vinha pagando parte delas. Tom mandou meu irmão não se meter. Jake então contou que Tom insistia em dizer que os números da minha planilha eram inventados. Eu disse para ele parar de discutir, explicou Jake. Os documentos falam por si. Depois perguntou se eu pretendia voltar. Respondi que não. Ele disse que todos estavam esperando que eu aparecesse. Esse é justamente o problema, respondi. Durante anos, eu apareci sempre que aquela família precisava esconder algum problema, preparar uma refeição, pagar uma conta ou evitar uma conversa desconfortável. Se eu voltasse naquele momento apenas porque todos estavam pressionando, eles aprenderiam que até minha saída poderia ser revertida quando a situação ficasse constrangedora o suficiente. Jake continuou na ligação enquanto as vozes no apartamento ficavam cada vez mais altas. Ouvi minha tia perguntar a Raquel se ela realmente me entregava as contas da casa para eu pagar. Depois de alguns segundos de silêncio, Raquel admitiu que sim. Outro parente perguntou se Tom sabia disso. Ela respondeu que ele sabia que Clara ajudava. Tom imediatamente tentou diminuir tudo, dizendo que a ajudar de vez em quando era completamente diferente de sustentar a casa. Mas, naquele ponto, ninguém mais parecia disposto a aceitar aquela explicação sem questionar. Jake abriu a planilha no celular e começou a ler alguns dos valores mensais em voz alta. Janeiro, $1.312. Fevereiro, 1.580.
Março, 1461. Quanto mais números apareciam, mais difícil ficava tratar aquilo como exagero. Tom acusou Jake de estar traindo a família. Meu irmão respondeu com calma: você passou anos dizendo para todo mundo que ela vivia às suas custas. Isso simplesmente não era verdade. A sala ficou em silêncio. Aquela foi talvez a primeira consequência realmente significativa que Tom enfrentou naquela noite. Não era sobre ficar sem jantar. Era sobre ver desmoronar a história que ele contava para construir uma imagem de homem generoso e responsável. Os parentes admiravam Tom porque acreditavam que ele sustentava a filha adulta. Ele aceitava os elogios sem jamais corrigir essa impressão, enquanto permitia que todos me enxergassem como alguém incapaz de se sustentar. Agora eles começavam a perceber que uma parte considerável daquela suposta generosidade tinha sido financiada justamente pela pessoa que ele chamava de aproveitadora. E isso levantava uma pergunta desconfortável: quanto do orgulho de Tom havia sido construído sobre um trabalho que ele insistia em tratar como se não tivesse valor? Raquel pegou o telefone e foi até o meu antigo quarto. Ela parecia sinceramente surpresa. Eu não fazia ideia de que o total era tão alto. Depois olhou para a planilha e continuou: você me entregava as contas. Eu sabia que estava ajudando, mas nunca parei para somar tudo. Eu respondi: eu somei. Ela apontou para os $600 que eu havia combinado pagar inicialmente. Você morava aqui. Era justo que contribuísse. Eu disse que nunca havia contestado isso. Então ela perguntou: nesse caso, por que você está fazendo parecer que nós nos aproveitamos de você? Minha resposta foi simples: porque você e seu marido me chamaram de aproveitadora enquanto aceitavam mais do que o dobro do valor que havíamos combinado. Raquel acabou admitindo que havia escondido alguns detalhes financeiros de Tom para evitar novas discussões. Ele construiu parte da própria superioridade acreditando que eu não contribuía com quase nada, enquanto Raquel, para manter a paz, continuava direcionando contas para mim. Em outras palavras, ela não tinha apenas ficado em silêncio, também havia ajudado a sustentar uma situação que agora estava sendo exposta. Em determinado momento, ela me pediu para pagar os documentos. As pessoas estão nos julgando. Eu respondi: elas passaram anos me julgando com base nas coisas que vocês deixaram seu pai dizer sobre mim. Raquel começou a chorar, mas eu não voltei atrás. Eu podia compreender a dor dela sem esconder fatos apenas para preservar o conforto de todos. Ela então perguntou se eu pretendia cancelar imediatamente o pagamento da eletricidade. Lembrei que o débito seria transferido depois do encerramento do ciclo atual. Raquel tentou justificar a situação dizendo que as comissões de Tom estavam baixas ultimamente. Eu respondi: então ele vai precisar ajustar os gastos. Ela disse que era fácil falar aquilo estando longe. Eu apenas repeti: foi exatamente isso que vocês disseram para mim. Depois que Raquel voltou para a sala, Jake me contou o que aconteceu. Tom tentou transformar a discussão em um discurso sobre lealdade familiar. Minha tia perguntou se lealdade significava permitir que uma filha pagasse boa parte das despesas da casa enquanto o pai a chamava de dependente. Tom respondeu que questões financeiras não deveriam ser discutidas durante uma comemoração. Meu tio rebateu imediatamente: mas você sempre trouxe esse assunto à tona quando fazia piadas sobre sustentar sua filha. A partir daí, alguns convidados começaram a ir embora. Outros preferiram pedir comida por conta própria em vez de entregar dinheiro a Tom. Nem bolo apareceu, porque nenhum havia sido encomendado. Tom simplesmente presumira que eu prepararia um, como sempre. Por volta das 8 da noite, apenas 5 parentes ainda estavam ali. Ninguém cantou parabéns. A celebração que Tom imaginara como uma demonstração de prestígio acabou se transformando em uma sala cheia de perguntas que ele não conseguia responder. Mas uma consequência ainda maior surgiu depois. Enquanto ajudava a organizar os cartões de aniversário, Jake encontrou um envelope com um bilhete do meu tio. Ele havia considerado investir em um projeto de reforma imobiliária que Tom queria iniciar. Agora, porém, decidiu adiar qualquer parceria até que Tom apresentasse registros financeiros claros e completos. Tom havia construído a imagem de alguém organizado, confiável e financeiramente estável. Só que uma cozinha vazia, cartões recusados e contas que não conseguiam ser pagas estavam contando uma história muito diferente. Eu nem sabia desse possível investimento e jamais havia planejado interferir nos negócios do meu pai.
Mas percebi uma coisa: mentiras raramente desmoronam apenas em um ponto. Depois que os parentes começaram a questionar a versão de Tom sobre mim, naturalmente começaram a questionar também as outras histórias que ele contava sobre dinheiro. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem enorme de Tom. O curioso era que, apesar de várias acusações e justificativas, ele não havia escrito uma única palavra de pedido de desculpas. Tom chamou minha decisão de calculada e vingativa. Disse que eu havia prejudicado a reputação dele e exigiu que eu devolvesse os utensílios de cozinha e os eletrodomésticos que eu tinha comprado. Como se não bastasse, afirmou que eu ainda deveria pagar mais 3 meses de contribuição pela casa. Em vez de entrar em outra discussão, encaminhei todas as mensagens para uma advogada especializada em direitos de inquilinos. Como meu nome não aparecia no contrato de aluguel e não existia nenhum acordo formal além dos pagamentos mensais que eu fazia, ela explicou que eu não tinha dívida que Tom estava tentando me atribuir. A orientação foi simples: guardar todas as mensagens e, dali em diante, tratar qualquer assunto financeiro apenas por escrito. Então respondi a Tom de maneira objetiva: não vou devolver bens que comprei com meu próprio dinheiro. Qualquer questão financeira deverá ser tratada por escrito. E não apareça no meu apartamento sem a minha autorização. Tom reclamou que família não deveria precisar conversar como se estivesse diante de um tribunal. O problema era que ele havia tratado aquela casa como um território onde apenas a palavra dele importava. Enquanto ninguém questionava as suas versões, ele se sentia no controle. Quando documentos e comprovantes começaram a contrariá-lo, a situação mudou completamente. Nas 2 semanas seguintes, os efeitos da minha saída começaram a aparecer. A internet foi suspensa depois que Tom ignorou o aviso sobre a transferência da conta. A companhia de energia exigiu um depósito por causa do histórico de pagamentos atrasados. Até o supermercado se tornou uma surpresa para ele. Tom comprou comida suficiente para 4 dias e ficou indignado com os preços. Raquel precisou lembrá-lo de que eu vinha pagando aqueles mesmos valores havia mais de um ano. Mesmo assim, Tom continuou tentando convencer os parentes de que eu tinha exagerado os números da planilha. Só que, quando minha tia pediu para ver os registros financeiros dele, Tom se recusou a apresentar qualquer documento. Meu tio, que estava considerando investir em um projeto de reforma imobiliária com ele, decidiu abandonar a ideia. Disse que não faria negócio com alguém que não estivesse disposto a apresentar informações financeiras transparentes. Tom me culpou por ter perdido aquela oportunidade, embora eu sequer soubesse que o investimento estava sendo discutido. Eu não tinha interferido em nada. O problema surgiu porque o aniversário revelou contradições que ele já não conseguia esconder. A verdade não destruiu a reputação de Tom. Apenas mostrou que aquela reputação tinha sido construída, em parte, sobre o trabalho de outra pessoa. Algum tempo depois, Raquel apareceu sozinha no meu apartamento. Ela parecia surpresa ao perceber que eu já havia conseguido organizar uma nova rotina em tão pouco tempo. Todas as contas estavam no meu nome, e cada objeto tinha um lugar escolhido por mim. Enquanto preparava chá, ela contou que Tom havia vendido a motocicleta antiga que tanto gostava. O dinheiro serviu para quitar o cartão de crédito, pagar o depósito exigido pela companhia de energia e colocar algumas contas atrasadas em dia. Eu não senti satisfação com aquilo. Mas havia algo simbólico naquela decisão. Pela primeira vez, Tom precisou abrir mão de algo que realmente valorizava para cobrir as despesas da própria casa. Antes da minha mudança, ele protegia os próprios hobbies enquanto as despesas necessárias acabavam, de alguma forma, chegando até mim. Raquel disse que Tom afirmava que eu havia obrigado a vender a motocicleta. Eu respondi que não tinha obrigado ninguém a nada. Ela então falou: eu parei de pagar as contas dele. Foi quando Raquel admitiu que dependia de mim porque pedir dinheiro a Tom quase sempre terminava em discussão. Quando uma conta chegava, ela simplesmente a entregava para mim, porque sabia que eu pagaria sem fazer perguntas ou exigir explicações. Você tornou tudo muito fácil, ela confessou. E fez com que ninguém percebesse. Aquela frase explicou mais do que qualquer desculpa. Raquel também pediu desculpas por ter concordado quando Tom me chamou de aproveitadora. Disse que, naquele momento, só queria evitar uma discussão na frente dos amigos dele. Eu olhei para ela e respondi: você protegeu o conforto dele às custas da minha dignidade. Ela baixou os olhos. Eu sei. Então perguntei por que ela ainda esperava que eu salvasse a festa de aniversário depois de tudo aquilo.
Raquel ficou alguns segundos em silêncio antes de admitir, porque era isso que você sempre fazia. Eles nunca tinham acreditado realmente que eu não tivesse limites. O problema era que estavam acostumados a me ver ignorando os meus próprios limites sempre que eles precisavam de alguma coisa. Antes de ir embora, Raquel contou que Tom queria marcar uma conversa particular comigo para que pudéssemos deixar tudo isso para trás. Perguntei qual seria exatamente o pedido de desculpas que ele pretendia fazer. Ela não conseguiu responder. Então agradeci, mas recusei o encontro. Eu já tinha passado anos tentando resolver problemas que não eram meus. Dessa vez, não precisava voltar para consertar aquilo que finalmente havia decidido deixar para trás. Um pedido de desculpas feito apenas para acabar com as consequências não significava assumir responsabilidade de verdade. E logo ficou claro que Tom ainda não tinha entendido isso. As acusações foram dando lugar a novos pedidos. Primeiro, ele queria que eu configurasse a conta de supermercado da casa. Depois, pediu dinheiro emprestado e até tentou recuperar a panela elétrica que eu havia comprado. Eu apenas enviei os contatos do atendimento ao cliente e o número do modelo do aparelho. Não ofereci mais nada. Cada vez que eu dizia não, ainda sentia um certo desconforto. Durante anos, eu tinha confundido bondade com a rapidez com que conseguia resolver os problemas dos outros. Agora estava começando a entender que generosidade sem limites pode fazer as pessoas acreditarem que têm direito ao seu esforço. Jake também acabou admitindo que muitas vezes ria das piadas de Tom apenas para evitar conflitos. A diferença foi que, ao contrário do meu pai, ele pediu desculpas sem exigir que eu o perdoasse imediatamente. Começou a pagar a própria parte quando saíamos para comer e passou a corrigir os parentes sempre que alguém repetia uma versão falsa do que havia acontecido no aniversário. Aos poucos, a confiança entre nós começou a voltar, não porque ele pediu uma nova chance, mas porque mudou o próprio comportamento antes de esperar qualquer proximidade da minha parte. Um mês depois da minha mudança, Tom apareceu na porta do meu apartamento sem avisar. Ele entrou no prédio aproveitando a entrada de outro morador e se recusou a ir embora enquanto eu não falasse com ele. Mantive a porta fechada. Eu sou seu pai. Não preciso marcar horário para falar com você. Respondi, e é justamente essa maneira de pensar que nos trouxe até aqui. Ele continuou discutindo do lado de fora. Avisei que, se não fosse embora, eu chamaria a segurança do prédio. Tom então me acusou de tratá-lo como um estranho. Minha resposta foi simples: neste momento, você está se comportando como um. Antes de sair, ele colocou um papel dobrado por baixo da minha porta. Era uma lista de tudo aquilo que, na visão dele, eu havia feito contra sua vida, arruinado o aniversário, exposto as finanças da família, feito com que perdesse uma oportunidade de investimento, obrigado a vender a motocicleta e colocado os parentes contra ele. Não havia uma única linha mencionando a humilhação que eu havia sofrido, o trabalho que fiz durante anos sem reconhecimento ou o dinheiro que coloquei nas despesas da casa. Para ele, as consequências continuavam sendo ataques, enquanto a minha dor permanecia invisível. Guardei aquela lista junto com os recibos e os demais documentos. 2 meses depois, Tom finalmente enviou uma mensagem diferente. Não havia acusações nem cobranças. Ele escreveu que entendia porque eu não queria encontrá-lo sozinha e sugeriu que minha mãe e Jake estivessem presentes. Disse que precisava conversar sobre a devolução do dinheiro e pedir desculpas por situações específicas. Dessa vez, aceitei. Marcamos um encontro em uma cafeteria tranquila. Tom chegou carregando uma pasta e se sentou na minha frente. Disse que havia comparado minha planilha com os registros financeiros de Raquel. O resultado confirmou os valores. A diferença era de apenas algumas centenas de dólares. Ele admitiu que sabia que eu contribuía com a casa, mas escolheu não descobrir exatamente quanto. Segundo ele, enquanto não soubesse dos números, conseguia continuar acreditando que era ele quem estava sendo generoso comigo. Depois reconheceu outras coisas. Contou que havia dito aos parentes que me sustentava, que apagou deliberadamente minha mensagem do grupo da família e que esperava que eu acabasse cedendo e preparasse o jantar, mesmo depois de ter recusado. Por fim, admitiu algo que durante muito tempo tentou justificar: havia me chamado de aproveitadora porque queria me constranger até que eu obedecesse. Perguntei por que ele estava me contando tudo aquilo justamente naquele momento. Tom demorou alguns segundos para responder.
Disse que, no começo, só queria que eu voltasse para casa para que tudo pudesse voltar ao normal. Depois percebeu que o problema era justamente aquele normal que ele tanto queria recuperar. Foi provavelmente o mais perto que Tom já havia chegado de compreender o que tinha acontecido. Mas reconhecer os próprios erros não apagava automaticamente os danos causados. Então perguntei o que ele pretendia fazer além de pedir desculpas. Ele abriu a pasta. Dentro havia um plano de pagamento no valor de $6.000, referente a despesas de serviços, cobranças e contribuições que ultrapassaram o acordo que tínhamos feito originalmente. Ele propunha dividir o valor em parcelas mensais durante 18 meses e, para provar que não era apenas uma promessa, havia levado a primeira parcela em forma de cheque administrativo. Na mesma pasta havia também uma declaração destinada aos parentes. Nela, Tom reconhecia que eu havia contribuído significativamente para as despesas da casa, que tinha recusado claramente a responsabilidade pelo jantar e que ele havia apresentado uma versão distorcida da situação para outras pessoas. Não colocou a culpa no estresse, em um mal-entendido ou nas circunstâncias. Pela primeira vez, ele estava assumindo a própria parte sem tentar encontrar uma desculpa para diminuí-la. Alguém ajudou você a escrever isso? Perguntei. Tom respondeu que havia conversado com um conselheiro. Raquel também tinha começado a estabelecer limites próprios. Disse a ele que não continuaria administrando a casa em função do temperamento dele. Abriu uma conta bancária separada e passou a exigir acesso claro às informações financeiras dos dois. O casamento continuou, mas a dinâmica entre eles havia mudado. Tom já não controlava sozinho a narrativa da família, não tinha mais acesso automático ao meu trabalho, perdeu a oportunidade de investimento e, principalmente, começou a perceber que a autoridade que confundia com respeito não existia mais da mesma maneira. Ele havia perdido algo ainda mais importante, a relação em que podia me humilhar e, ao mesmo tempo, ter certeza de que eu continuaria aparecendo para cozinhar, pagar contas e resolver seus problemas. Você aceita minhas desculpas? Ele perguntou. Eu aceito que você as tenha feito. Isso não significa que eu confie em você novamente. Tom assentiu. Então expliquei claramente quais seriam meus limites dali em diante. Qualquer conversa sobre o dinheiro que ele ainda me devia continuaria sendo feita por escrito. Ele não poderia entrar no meu prédio sem ser convidado. Eu não voltaria a pagar despesas da casa, administrar contas ou organizar eventos familiares. Se algum dia tivéssemos uma relação novamente, ela teria que ser reconstruída aos poucos e em lugares neutros. E havia uma condição que deixei absolutamente clara: se ele voltasse a negar o que aconteceu ou tentasse usar outros parentes para me pressionar, eu encerraria o contato. Ele perguntou quanto tempo tudo aquilo iria durar. Não existe prazo para recuperar confiança. Percebi que uma parte dele ainda enxergava a mudança como uma espécie de negociação. Como se, fazendo tudo certo por determinado período, pudesse automaticamente receber de volta o relacionamento que tinha antes. Eu expliquei: você precisa fazer o que é certo porque sabe que é certo, não porque isso garante acesso a mim. Ele assinou o acordo de pagamento. Eu assinei apenas para confirmar que havia recebido o documento, não como promessa de reconciliação. Antes de ir embora, Tom fez uma última pergunta: queria saber se eu me arrependia da maneira como havia agido no aniversário dele. Pensei na cozinha vazia, na mesa preparada para ninguém e nos parentes que finalmente tinham enxergado uma parte da verdade que eu vinha tentando explicar havia anos. Eu me arrependia de ter permitido que minha disposição para ajudar se transformasse, aos poucos, em uma obrigação que todos consideravam automática. Mas não me arrependia de ter ido embora. Você acha que aquele aniversário foi arruinado porque não houve jantar? Eu disse. Para mim, foi a primeira noite em que parei de alimentar uma mentira. Nos 6 meses seguintes, cada parcela chegou exatamente na data combinada. Tom também enviou a correção para os parentes, reconhecendo o que havia acontecido. Alguns familiares me procuraram para pedir desculpas. Outros preferiram fingir que nada tinha acontecido, talvez porque fosse mais fácil evitar o assunto do que admitir como tinham acreditado tão rapidamente na versão dele. Eu não fui atrás de ninguém. Enquanto isso, minha relação com Jake ficou muito mais próxima. Raquel passou a visitar meu apartamento somente depois de perguntar se poderia ir e, quando aparecia, sempre trazia alguma coisa que ela mesma havia comprado. Tom e eu começamos a nos encontrar ocasionalmente em lugares públicos.
As conversas eram educadas, mas nunca tão próximas a ponto de fingirmos que o passado havia simplesmente desaparecido. Em uma dessas ocasiões, ele perguntou o que eu estava planejando para as festas de fim de ano. Respondi que pretendia preparar um jantar pequeno para Lucas, Jake e 2 amigos. Tom ficou em silêncio por alguns segundos, aparentemente esperando que eu o convidasse. Eu não convidei. A decepção no rosto dele era evidente, mas, dessa vez, ele não tentou me punir por estabelecer um limite. Não reclamou, não fez ameaças e não tentou envolver outros parentes. Aquilo era progresso. Ainda não era redenção. No aniversário seguinte daquele episódio, Tom me mandou uma mensagem curta: "Este ano vou preparar meu próprio jantar." Agora eu entendo. Respondi apenas: "Espero que dê tudo certo." E não havia mais nada que precisasse ser dito. Porque, no fim das contas, minha vingança nunca foi uma geladeira vazia, um bolo que não apareceu ou uma festa que deu errado. A verdadeira mudança aconteceu quando devolvi cada responsabilidade para as pessoas que tinham colocado aquelas tarefas sobre os meus ombros enquanto fingiam que eu não fazia nada. Eu não precisava destruir a vida de ninguém. Só precisava parar de sustentar uma realidade que dependia do meu silêncio e do meu trabalho invisível. No fim, tudo se resumiu a uma coisa: deixar que cada conta voltasse para quem realmente deveria pagá-la e que cada promessa permanecesse com a pessoa que havia feito aquela promessa. Tom queria que a ideia de independência me assustasse. Para mim, ela acabou se transformando justamente na porta de saída que eu precisava. Quando parei de sustentar o papel que ele havia criado para mim dentro daquela família, a autoridade dele perdeu força. Percebi que boa parte daquele poder sempre dependeu da minha disposição de manter tudo funcionando nos bastidores. Enquanto eu segurava o palco, ele podia continuar interpretando o papel de homem que controlava tudo. Quando deixei de fazer isso, a encenação simplesmente não se sustentava mais. Talvez essa história deixe uma reflexão mais importante do que o próprio final. Ela é uma obra fictícia criada apenas para entretenimento e narrativa, mas traz uma ideia que pode ser reconhecida em muitas situações da vida. Às vezes, a mudança começa quando paramos de inventar desculpas para pessoas que continuam repetindo o mesmo comportamento. Estabelecer limites pode ser desconfortável no começo. Pode trazer culpa, dúvidas e até fazer você questionar a própria decisão. Mas, em determinadas situações, dar um passo para trás não significa abandonar alguém. Significa parar de repetir um ciclo que nunca mudou. E, quando você deixa de carregar responsabilidades que nunca deveriam ter sido suas, finalmente abre espaço para construir um futuro que não dependa da repetição dos mesmos erros.